Então a gente vai trabalhar com esses conceitos. Então o primeiro culto, que é hoje, eu vou falar sobre graça preveniente. E no segundo culto eu vou falar sobre o quê? Arrependimento e fé, e assim por diante. Eu vou fazer todos esses pontos. Cada culto a gente vai trabalhar em cima de um ponto desse. Hoje nós iremos trabalhar sobre graça preveniente. Porém, para a gente ter um entendimento daquilo que realmente significa graça preveniente, nós precisamos entender alguns conceitos. Porque sem a gente entender esses conceitos, a gente não consegue entender o que é graça preveniente. Então, que conceitos nós precisamos entender para que a gente possa, então, fechar a conclusão daquilo que significa graça preveniente? A primeira coisa que nós precisamos entender é a própria salvação. O conceito de salvação. O que é salvação? Nós falamos que Jesus é o nosso... eu quase escutei. Faltou só um pouquinho de volume aí. Jesus é o nosso Salvador. Amém. Você crê nisso? Eu também creio. Mas do que Jesus nos salva? Do que? Nós falamos, Jesus é o nosso Salvador. Mas do que? Do que ele nos salva? Olha ao redor. Nós estamos sobre algum perigo iminente? Tem alguém aqui apontando uma arma para você? Não, nós podemos olhar aqui para o lado, para cá. A gente não consegue se aperceber que nós estamos num perigo. Então, normalmente, quando a gente pede socorro e salve, nós estamos em alguma situação de perigo, não é verdade? Mas do que Jesus nos salva? Você sabe responder essa pergunta com convicção para falar assim, é isso, Jesus nos salva disso. Então, por isso que nós precisamos revisitar esse conceito. Amém? Então, Jesus nos salva do quê? Será que Jesus nos salva dos nossos pecados? Jesus nos salva do pecado? Será que é isso? Ok. Mas o pecado, ele é um agente? Ele é um ente que pode fazer mal a você? Ou ele é apenas um ato que você fez? Ele é um ato. Você fez algo errado. Você fez algo errado. O pecado em si, ele não é um agente. O pecado em si é uma atitude que você fez. Você cometeu um pecado. Mas o pecado não é uma pessoa, não é um ser, não é um indivíduo que pode te fazer mal. Ok? Então o pecado em si, ele é uma atitude. Errada, mas é uma atitude. Ele não é um agente. Ele não tem uma forma. Ele não é um indivíduo que pode pegar você e lançar você no inferno. O pecado não. Não existe um Deus chamado pecado. O pecado é uma atitude. Ele não é um agente. Então, Jesus não nos salva do pecado. Calmem, não vão embora achando que eu estou falando heresia, porque nós vamos chegar lá. Tenha paciência. Jesus não nos salva do pecado. Será que Jesus nos salva do inferno? Da mesma maneira. O inferno é um lugar. Ele é um agente. Ele tem poder de... O braço do inferno vem e pega você e coloca você dentro dele. Ele é um lugar espiritual, certo? Mas ele não tem... Ele não é um indivíduo, ele não é um agente. Ele não é uma pessoa a ponto de pegar você com as mãozinhas, o inferno tem lá as mãozinhas dele, ele vai lá, pega você e joga você lá dentro. Ele, novamente, é um lugar. Então, será que Jesus, já que nós estamos falando de um ente, será que Jesus nos salva, então, do diabo? De Satanás? Será que Satanás, ele é dele que Jesus nos salva? Quando nós morremos, nossa alma está indo lá para o inferno, aí o diabo está lá catando, está pegando você pelo calcanhar, puxando para baixo, aí Jesus vai lá, pega você e fala, esse não, porque você é crente. É isso? Também não. Também não. Então, do que será que Jesus nos salva? Quem pode pegar nós e lançarmos ao inferno?
Quem é essa pessoa poderosa que pode fazer isso? Então Jesus nos salva do próprio Deus. Jesus nos salva do próprio Deus. Propriamente dito, Jesus nos salva da ira de Deus. Por quê? Nós vamos ler algum texto, e tenham paciência, eu vou explicar para vocês, e a gente vai entender esse conceito bem certinho, tá bom? Romanos 1, do 18 ao 19, diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. O que significa isso? A ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade. Você algum dia já cometeu algum ato de impiedade? Você algum dia já cometeu algum ato de injustiça? Então a ira de Deus está sobre você. Isso é assustador, não é verdade? Não é o diabo. É Deus. A ira de Deus, o Deus Criador. O Deus Criador dos céus e da terra. Mas, Claudinei, o povo não vive falando aí que Deus é amor, que Deus é amor, que Deus é amor, que Ele nos ama e aceita a gente do jeito que a gente é, que a gente pode ficar do jeito que a gente quiser, que Deus é amor, Deus é... Sim, Deus é amor. Mas Deus também é justo. Salmo 7, do 11 ao 13. Deus é um juiz justo. Um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Ou em outras versões, a sua ira. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara as suas armadilhas, as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. João 3,36. A Juliana vai ter que ser rápida, porque hoje eu estou apurado. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita. Grifem essa palavra na Bíblia de vocês. Quem rejeita, essa palavra rejeita, o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece. Por que permanece? Porque já está. Já está sobre ele. Mas quando que essa ira irá se manifestar, Claudinei? A gente não está vendo isso, ainda bem, porque Deus é misericordioso e longânimo. Ele determinou um tempo para o reino do homem neste mundo, nesta criação. Mas esse tempo irá se findar. Então, em Apocalipse 16, no verso 1, diz assim: Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: Vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, amados, tirem da cabeça de vocês que o céu pertence a Deus e o diabo tem o inferno. Deus é o rei dos céus e o diabo é o rei do inferno, que ele está lá sentado no seu trono com um tridente, só esperando você chegar para ele dar uma espetadinha em você. Não é assim. Isso é só nos filmes. Isso é só nos desenhos animados. Isso é uma visão grega. Isso não é o que a verdade das Escrituras colocam. O diabo vai ser só mais um hóspede do inferno. Junto com a besta, junto com o falso profeta e com aqueles que o Senhor julgar. Então, Jesus, amados, lembrem disso. Jesus nos salva da ira de Deus. Então, se eu perguntar novamente para vocês, do que Jesus nos salva? Da ira de Deus. Amém? Ficou claro na cabeça de vocês?
Agora, por que que essa ira está sobre nós? Não é o diabo que nós temos que temer. Nós temos que temer a quem? A Deus. É a Deus. Por que a Deus? Mateus 10, 28 diz assim: não tenham medo do que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Quem é este que Jesus está falando? É Deus. Então Deus tem o poder de te lançar para o inferno. Então ele está falando, não tenham medo desses que podem apenas matar o seu corpo, mas temam aquele que pode te lançar no inferno. E quem é esse? É Deus. E por que a ira de Deus está sobre nós? Por que essa ira de Deus está sobre nós? Agora nós precisamos entender outro conceito. É o conceito que chama depravação total. Nossa, Claudinei, depravação é quase um xingamento. Sim, na nossa cultura pode até ser depravado, né? Mas depravação total é um termo teológico para dizer a situação caída do homem. Depravação total, não há nada de bom no homem. Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quem é esse todos? Sou eu? Sou eu? Sim, pode falar. Sou eu? É você? Todos. Todos é quem? Todos. Todos é todos. Todos, incluindo eu. Com essa minha cara angelical. Sim, eu também. Você também. Todos é todos. Não há nada de bom no homem. Acreditem, não há nada de bom em mim. Nada de bom em mim. Até quando eu tento fazer o bem, amados, eu faço por algum interesse meu. E com certeza você também. O homem não consegue salvar a si mesmo. O homem não consegue ser bom e cumprir a lei. Apesar de nós sabermos que a lei é santa, a lei é boa, não matar, não roubar, mas nós não conseguimos cumprir. Por quê? Porque nada de bom habita em nós. Nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Quem lembra de Jó? É o caso de Jó. Jó estava se achando justo diante de Deus. Ele não entendia porque ele era tão justo e aquelas coisas estavam acontecendo com ele. Ele não conseguia entender. Eu sou tão justo, por que todas essas coisas estão acontecendo comigo? Pois somente quando Jó reconheceu quem verdadeiramente ele era, quando Jó se arrependeu ao pó e cinzas e reconheceu que ele precisava de um intercessor, que ele precisava de um salvador, que ele precisava de um advogado, é que Deus restituiu para ele todas as coisas. É o caso também daquele jovem rico, quem lembra dele? O jovem rico, bom, não sou eu, porque eu não sou nem jovem nem rico. Mas o jovem rico, quando chega diante de Jesus, o que ele fala? Bom mestre. E o que Jesus fala? Bom? Bom só um? Pai. Ora, você nunca se perguntou, eu tinha essa dúvida no meu coração. Por que Jesus não falou que ele era bom? Será que Jesus não é bom? Por que ele disse assim, bom mestre? E Jesus respondeu, bom é só o Pai. Por que ele não falou assim, bom sou eu e o Pai? Por que Jesus não falou isso? Será que Jesus não é bom? Alguns respondem assim, é porque Jesus levou sobre si os nossos pecados e agora ele é pecador. Não, opa, pera aí. Alto lá. Calma. Sabe por quê?
uma das características, meu Deus, esqueci a palavra. Atributos. Um dos atributos de Deus, que é repetido 3 vezes, qual que é? Santo, Santo, Santo. Por que 3 vezes? Pai, Filho e Espírito Santo. A santidade dos 3 se multiplicam. Jesus é santo. Deus é santo. O Espírito é santo. É como se os nossos pecados, é como se fosse uma gota de veneno caindo sobre o oceano. Isso vai tornar o oceano venenoso? Quando Jesus tocava num leproso, era Jesus que ficava com lepra? Ou era o leproso que sarava? Então Jesus não colocou sobre ele os nossos pecados. Jesus colocou sobre si as nossas enfermidades. Jesus colocou sobre si o castigo que era merecido a você, porque você é pecador, eu sou pecador. Isso Jesus colocou sobre si. Mas Jesus é santo. Bom, se Jesus é santo, por que ele não disse aqui que ele era bom? Filipenses 2, do 5 ao 8, Juliano. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser o igual a Deus, era algo a quem devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se esvaziou de si mesmo. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo bom, ele se esvaziou. João 8,54 deixa isso de maneira muito clara. Por que Jesus não disse que ele era bom? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Por que Jesus não disse que ele era bom? Ele se esvaziou e ele preferiu glorificar o Pai do que glorificar a si mesmo. Até quando você vai ficar procurando glória para si mesmo? Até quando você vai deixar que a sua vaidade, o teu ego, domine você? Jesus, o nosso exemplo, aquele que nós temos que ser igual, ele se esvaziou a si mesmo. Por isso que Filipenses já começa: seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. Se esvazie. No momento que você se esvaziar, no momento que você crucificar o teu ego, no momento que você crucificar a tua vaidade e começar a glorificar a Deus através do nome santo de Jesus Cristo, o Pai é quem vai te glorificar. Não busque glória para si mesmo. Deixe que o próprio Pai o glorifique, por você estar glorificando a Ele. A glória para si mesmo, como Jesus diz, nada significa. Outro ponto, outro conceito que nós temos que entender, antes da gente conseguir entender o que é graça preveniente, é o conceito chamado livre-arbítrio. Será que nós temos livre-arbítrio? O que vocês acham? Tá aí. O grilo cantou. Arbítrio. O que significa arbítrio? Arbítrio. O que significa a palavra arbítrio? Será que é escolha? Será que é escolha? Arbítrio não significa uma simples escolha. Por exemplo, hoje você decidiu vir de rosa ao invés de vir de azul, não é, Marcelo? Hoje eu estava me sentindo assim bem, com bastante testosterona. Eu vou colocar uma camisa rosa aqui para ver se baixa a minha testosterona. É isso, Marcelo? Isso aí.
Então hoje ele decidiu, ele falou assim, ele olhou lá no hall de camisas dele e ele falou assim, eu vou colocar essa camisa hoje. Foi uma escolha, tá certo? Você também decidiu. O Marcelo, por exemplo, falou assim, que camisa eu vou colocar hoje? Ele falou assim, eu vou pegar uma camisa bonita que um grande amigo meu me deu e ela é linda. Esse amigo meu tem um gosto maravilhoso, não é isso, Marcelo? Então. Aí ele falou assim, não, eu vou com essa camisa. Ele simplesmente fez uma escolha. Uma escolha. Qualquer um de nós temos as nossas escolhas. Você pode, por exemplo, escolher entre passar pela BR e pegar esse monte de semáforo ou ir pela Avenida Brasil e pegar um monte de lombada. Não é verdade? Então você faz essas escolhas no dia a dia, mas isso daí não tem nada a ver com arbítrio. Isso tem a ver com o seu intelecto, com a sua cultura, tem a ver com o seu gosto, com aquilo que você entende. Escolhas que a gente faz no dia a dia. O conceito arbítrio é muito mais profundo do que isso. Arbítrio significa juízo. Mas um juízo... Desculpa, Armados, deixa eu tomar uma aguinha aqui. É um juízo de cunho moral. É um juízo, arbítrio é juízo de cunho moral. Então, é aquilo que você decide diante de uma circunstância moral. Por exemplo, você está passando pela calçada e viu ali uma carteira jogada. Você abre essa carteira, tem um monte de dinheiro e uns documentos. Aí você fala assim, eu vou pegar o dinheiro e vou deixar os documentos. Isso não tem a ver com a sua moral? Tem, não tem? Tem, filha? Outra coisa. Será que eu vou devolver ou não o troco que a caixa do supermercado passou para mim? Isso tem a ver com o seu gosto, com a sua cultura ou tem a ver com a sua moral? Moral. Então aí vai acionar quem? O arbítrio. Será que eu vou pedir perdão ou não para aquela pessoa que eu magoei? Isso tem a ver com o estado emocional do seu dia ou tem a ver com a sua moral? Moral. Amém? Então, arbítrio é toda vez que você se depara diante de uma circunstância de cunho moral. Agora eu pergunto para vocês, será que realmente nós temos um livre arbítrio? Ou será que algo pode influenciar nós, seres humanos, diante de circunstâncias de cunho moral? Será que existe algo que pode estar influenciando as nossas decisões morais? O que vocês acham? O que pode influenciar o nosso arbítrio? Aí sim, o pecado. Romanos 7, 18 ao 19, Paulo deixa isso de maneira bem clara. Ele diz assim, olha, sei que nada de bom habita em mim. Depravação total. Já conseguiram entender o conceito de depravação total que a gente falou? Sei que nada de bom habita em mim, depravação total. Isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Como? Se você está desejando fazer o bom, mas você não consegue realizar, então significa que tem algo impedindo que você faça isso. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Você não se encontra nessa mesma situação? Eu me encontro. Às vezes eu quero fazer o bem, mas eu acabo por fazer o mal, por quê? Porque tem algo dentro de mim que às vezes me influencia. Então o pecado, ele influencia sim o nosso juízo. O pecado, ele influencia sim o nosso arbítrio. Então não, amados, nós não temos um livre arbítrio. O nosso arbítrio, ele é prejudicado pelo pecado. Por quê? Nós temos a capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim. Não é verdade? Adão não comeu do fruto? Do conhecimento, do bem e do mal? O que significa isso? Mesmo uma pessoa que não é crente, mesmo uma pessoa que não conhece a Deus, ela sabe que matar é errado, não sabe?
Ela sabe que roubar é errado, não sabe? Ela sabe que mentir, ela sabe que adulterar é errado, não sabe? Mesmo que ela não conhece a Deus, mesmo que ela nunca tenha tido contato com as Escrituras. Por quê? Porque o Adão comeu do fruto. Isso está no nosso ser. Deus colocou para nós, humanidade, decidirmos se a gente queria ou não esse tipo de conhecimento. O Adão foi lá e falou, eu quero. Rapidinho ele comeu. Porque tinha outras árvores, tinha outros frutos de conhecimentos no jardim. Deus falou, você pode comer de qualquer árvore, de qualquer fruto. Tinha lá o fruto do conhecimento da engenharia, tinha lá o fruto do conhecimento da química quântica, tinha lá o fruto do conhecimento da agricultura. Mas Adão resolveu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a partir do momento que ele come, ele começa a ter a capacidade de discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E Deus falou para ele, olha, tudo bem, você quer comer, come, mas eu vou te aconselhar. Se você comer, pode ser que você venha morrer. Por quê? Porque Deus sabia que se ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ele sabendo que aquilo é mal, e mesmo assim ele vai lá e faz, ele está debaixo de juízo. Então, o que é o pecado, amados? O pecado é exatamente isso. Às vezes a gente fica falando assim, é pecado cortar o cabelo, é pecado colocar brinco, é pecado passar batom, é pecado... O que é pecado? Pecado é você saber que você está fazendo algo errado, você ter discernimento que aquilo lá é ruim, mas mesmo assim você vai lá e faz. Faz para quê? Para satisfazer os seus desejos carnais. Para satisfazer o ego, para satisfazer a vaidade, para satisfazer o seu desejo sexual, a sua lascívia. Então, mesmo a gente sabendo que aquilo lá não agrada a Deus, mesmo a gente sabendo que aquilo é mal, porque nós comemos do fruto, nós temos esse discernimento, mesmo que você não tenha lido a Bíblia, você sabe que aquilo é errado, mas mesmo assim, para satisfazer um desejo seu, da tua carne, você vai lá e faz. Isso é pecado. Esse daí é o conceito de pecado. Por isso, amado, o homem, ele não consegue sozinho escolher a Deus. Você nunca vai ver uma pessoa que ela levantou no domingo de manhã e disse assim, meu Deus, eu sou um pecador. Eu preciso procurar uma igreja e aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Você já viu alguém fazer isso? Sozinho, do nada, sem nada, sem nenhuma influência, livremente, ele acordou num dia lá e, nossa, sou pecador. Isso não acontece. Por quê? Porque nada de bom habita em nós. Nada de bom habita em nós. O homem por si mesmo, ele não consegue escolher a Deus. Um homem por si mesmo, ele não consegue se arrepender. Um homem por si mesmo, ele não consegue compreender que ele precisa de salvação. O homem está espiritualmente morto. O homem está espiritualmente cego. O homem está espiritualmente surdo. O homem está espiritualmente mudo, paralisado. Olha os milagres que Jesus fez. Aí Jesus ressuscita, aí Jesus cura, aí Jesus devolve a audição para aqueles que eram surdos, devolve a fala para aqueles que eram mudos, devolve a visão para aqueles que estão cegos, faz o paralítico andar. Tudo isso está apontando para aquilo que Jesus pode fazer no mundo espiritual, em relação ao nosso espírito. Esses milagres de Jesus, Jesus não fez esses milagres por acaso. Foi para apontar aquilo que ele faz espiritualmente. Então Jesus, ele ressuscita o nosso espírito que está morto. Se não for assim,
nós nunca iremos conseguir escolher a Deus. Se Jesus não fizer isso por nós, nós vamos estar sempre debaixo da ira de Deus. Nós precisamos que algo nos ilumine, porque o homem está em terrível trevas. O homem está em terrível trevas. E é por isso que nós, filhos de Adão, precisamos de uma iluminação prévia para conseguirmos tomar uma decisão. Se nós aceitamos ou não o convite da salvação. Então precisa haver uma ação prévia, amados. Precisa haver algo que antecede, porque senão o homem não consegue aceitar esse convite. E esse é exatamente o conceito de graça preveniente. O que é preveniente? Aquilo que vem antes. Aquilo que vem antes. É uma graça que vem antes. Por que ela precisa vir antes? Como eu expliquei, depravação total, livre-arbítrio prejudicado, mortos espiritualmente, surdos espiritualmente. Quem se lembra de Lázaro? Esse é o conceito exatamente da graça preveniente. Jesus chega diante da pedra, a pedra não é removida, a pedra não é tirada. É o véu se rasgando. É o acesso do homem a Cristo que foi removido. E Jesus fala: Lázaro, saia. Como um morto pode ouvir? Tenta gritar lá no cemitério, vê se alguém vai ouvir. Vamos lá hoje à noite, meia-noite, todo mundo? A gente sai gritando lá no cemitério? Ninguém vai ouvir. Um morto não pode ouvir. Como que Lázaro ouviu? Se Jesus não tivesse ressuscitado antes. Então Jesus ressuscita os mortos. Jesus ressuscita o nosso espírito. Para que a gente possa, então, ouvir. Graça preveniente. João 3,19 diz assim: este é o julgamento. Prestem atenção. Este é o julgamento. Prestem atenção. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Isaías 9:2 diz assim: o povo que caminhava em trevas. Quem é esse povo? Nós. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Quem é essa grande luz? Isso mesmo. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Amém por isso, não é verdade, amados? Raiou uma luz. Agora você pode perguntar, Claudinei, mas em que momento, então, essa graça preveniente atua? Eu entendi que a graça é uma iluminação, um poder de Deus, capaz de ressuscitar os mortos espiritualmente, capaz de dar ouvidos para aqueles que estão surdos, quase que eu falo mudo, né? Surdos espiritualmente, para que então o convite da salvação seja feita para ele. Aí esse homem pode aceitar ou não, mas ele já está iluminado, ele já está com os ouvidos limpos. Se ele agora rejeita, ele está rejeitando de maneira consciente. A rejeição não é porque o homem está depravado total naquele momento, porque houve uma luz, houve uma graça preveniente, ressuscitou este homem, deu ouvidos para esse homem, mas agora este homem, ele rejeita essa luz. Ele ama mais as trevas, ele ama mais os seus desejos carnais, ele ama mais satisfazer as suas próprias necessidades carnais do que ama a luz, do que ama a Deus. Então ele rejeita. Eu não quero
a salvação. Eu quero continuar nas trevas, mas ele faz isso de maneira consciente, porque senão como que Deus iria julgar esse homem? Se ele não tivesse discernimento? Como que você vai julgar uma pessoa que não tem discernimento? Como que vai julgar um morto? Tem como. Por isso é necessário essa graça preveniente. Mas como que ela atua? De que maneira ela atua? Aonde que ela atua? É só você pensar. Jesus não é a luz? É ou não é? Jesus não é essa graça, não é essa luz que ilumina o coração da pessoa? Essa graça preveniente? Jesus não tem esse poder para iluminar as trevas? Tem, não tem? Então Jesus é a luz. Mas em João capítulo 1 diz que Jesus também é outra coisa. Jesus é o quê? O verbo, a palavra. Amém? Jesus é a palavra. Então Jesus é a luz e Jesus é a palavra. Então quando a palavra é exposta, quando Jesus é exposto, quando a luz é exposta, as trevas são iluminadas. A graça preveniente atua quando a palavra de Deus é exposta. A graça preveniente atua quando Jesus é exposto. Por isso que ele diz, por isso que ele nos comissiona. Vão pelo mundo todo, aonde estão as trevas, aonde estão os mortos espiritualmente. Vão lá, vocês, não tenham medo daqueles que podem matar o teu corpo. Antes temam a Deus. As portas do inferno não irão prevalecer sobre a igreja. Vai lá, pregue a palavra, expõe a luz, expõe o Cristo, anuncie o Evangelho. Ora, lembram? Vocês, um tempo atrás, quantas vezes a palavra não foi exposta a você para que você pudesse aceitar o convite da salvação? Foi a primeira vez que a palavra chegou até você e você já aceitou? Ou muitos não dobraram o joelho, ou muitos não falaram, anunciaram, exporam as Escrituras para vocês inúmeras vezes. Alguém fez isso por você. Por que estes que estão lá fora seriam os diferentes de você? Por que esses que estão lá fora vão querer aceitar Jesus só na primeira vez que você expor as Escrituras para ele, você vai falar Jesus é bom, o diabo é ruim? E você acha que ele já vai dobrar o joelho e vai falar amém? Jesus é meu Salvador? Já vai se arrepender? Que bom que fosse assim, mas não é. Você demorou para ter o coração amolecido. Não foi na primeira vez. Nem foi na segunda. Eu garanto. Foi inúmeras vezes que a graça preveniente atuou no seu coração, até o ponto do que a luz conseguiu entrar no nosso coração de pedra e fazer com que esse coração se torne carne. Não foi na primeira vez. E as pessoas que estão lá fora também não serão da primeira vez. Por isso é necessário que nós anunciemos o Evangelho. Que nós abrimos a nossa Bíblia, que nós expomos a Cristo para as pessoas. A graça de Deus vai atuar naquela pessoa que está morta espiritualmente, que está surda, que está muda, que está paralisada. E Jesus vai fazer o trabalho. Por isso eu fico até assim meio... Me atinge o âmago, me atinge o estômago quando eu vejo algumas pessoas falar assim, eu ganhei tantas almas para Jesus. Ganhou nada. Ganhou nada. Você não faz nada. O trabalho é todo de Deus. Por acaso foi você desculpa, gente. Isso me mexe. Às vezes eu vejo pessoas falando isso daí, isso me mexe. Desculpa se às vezes eu fico nervoso por isso. Mas isso mexe comigo. Por acaso foi você, irmão,
que deitou-se em um madeiro, que teve as suas mãos perfuradas. Não foi. Foi o Cristo. Não ganhou nada para Jesus, não. No máximo que você fez, que é a sua função como crente do Senhor, comissionado por Deus, foi expor as Escrituras. Trabalho é todo de Deus. Eu não ganhei nenhuma alma para Jesus. Eu não. Eu exponho as Escrituras, eu exponho a Cristo, e você que tome a sua decisão. Porque você já está consciente. Agora, se mesmo conscientemente você continua rejeitando a Cristo, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. A ira de Deus permanece sobre você. É Deus que pode pegar você e jogar no inferno. Mas Deus não é bonzinho, Claudinei? Deus é justo. Deus é bom, não é bonzinho. Deus é justo. Se você continuar rejeitando a palavra da salvação, se você continuar rejeitando a Cristo, a ira de Deus está sobre você. Quase vocês não escutam isso hoje em dia, né? Nas palavras, na internet, nas redes sociais, mas essa é a verdade. Se você continua rejeitando a Cristo, a ira de Deus permanece sobre você. O seu destino é o inferno. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra. Então, amados, concluindo, o Ministério de Louvor pode estar vindo. A graça, ela não é imposta. A graça, ela não é colocada goela abaixo em você. A graça é um presente de Deus. A graça é um poder do Espírito Santo que ilumina o nosso espírito para que você possa conscientemente aceitar ou rejeitar a palavra de salvação. Vou dar um conselho para vocês, que assim você ainda continua rejeitando a Cristo. Aceite esse presente misericordioso de um Deus que te ama, que enviou o seu próprio Filho, sem mácula, sem pecado, 3 vezes santo, para morrer numa cruz, para ter as suas mãos e os seus pés cravados por pregos, para morrer por ti. Este sangue que foi vertido no madeiro, ele é santo. E ele está sobre todo aquele que crê no nome de Jesus. E aquele que crê no nome de Jesus receberá a vida eterna. Amém? Não deixe de anunciar o Evangelho. Não é aquilo que você acha, não são os seus pensamentos. Melhor coisa que você faz, se você quiser anunciar o Evangelho, não é você ficar batendo boca, não é você ficar tentando dar conceitos humanos. Abra a palavra de Deus, exponha o Evangelho. Leia a palavra. É isso. Este é o poder. Ao você ler a palavra, ao você expor o Evangelho, é estas palavras que têm poder para salvar. Não são as suas, não são as minhas. É a palavra de Deus. Amém?